Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta terça-feira com uma edição especialíssima aqui. O nosso Talk Passa está de volta e nessa semana o convidado é especial, Gabriel Golim, do Golim Esportes. Todo mundo conhece o canal, tem muita audiência, um cara que entende muito de futebol americano e está aqui com a gente para falar um pouquinho de draft, para falar dessa off-season maluca, esses contratos malucos que estão chegando a cada momento, mais e mais dinheiro caindo no bolso dos jogadores. A gente fala disso e muito mais, e claro, um pouquinho de clubismo, porque ninguém é de ferro, o clubismo faz parte do esporte. Quero fazer aquele convite para você, já largar aquela curtida no vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo, tem dúvida, tem pergunta, deixa o seu comentário aqui embaixo. Assina o canal, se inscreve no Toque Passa, não custa nada, se inscreve no Toque Passa e clica no sininho aqui embaixo também para receber notificação sempre que o vídeo for publicado. E se você puder, sempre faço questão de agradecer muito aqui a quem já faz parte do nosso clube de membros. Temos lá o nosso clube de membros, é só um canal, um clube, porque eu não quero fechar conteúdo. Então eu peço uma colaboração para que a gente consiga seguir fazendo esse trabalho aqui no Toque Passa. Exige muita coisa, demanda tempo, investimento e eu não quero fechar o conteúdo para a galera. Eu quero que todo mundo tenha acesso ao material. Mas aí eu vou pensando uma outra vantagem para quem faz parte do nosso clube. Já temos lá nosso grupo no Telegram para a gente bater um papo, conversar sobre futebol americano. Muita gente já participando e ao longo do tempo, quando a temporada estiver chegando, a gente vai pensando em mais e mais vantagens. Então, se você puder, faça parte do nosso clube de membros aqui no Toque Passa. Eu agradeço de coração quem já está nesse grupão nosso lá do Telegram. Vamos nessa então, que o papo tá especial. Roda a vinheta. Bom, pessoal, agora sim, então, comigo aqui, do meu lado, desse lado aqui, eu sempre confundo a câmera, desse lado aqui, o grande Gabriel Golim, que dispensa apresentação, afinal o cara tem um canal que é um tremendo sucesso, o Golim Esportes aqui no YouTube, você encontra aqui embaixo, na descrição também tem o link, caso você não conheça ainda, o que é pouco provável. Quem gosta de futebol americano, acompanha também o Golim lá no seu canal, é um dos caras que mais entende de futebol americano no Brasil e é um prazer enorme tê-lo aqui no Toque Passa para a gente bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre esse draft, essa free agency, essa loucura que está a off-season da NFL, como eu nunca antes tinha visto. Em primeiro lugar, Golim, muito obrigado mesmo, prazerzaço e feliz que você tenha aceitado o meu convite. Pô, cara, eu que tô feliz, o prazer é meu e valeu, Rafa, de verdade, não só pelo convite, pelas palavras também. O prazer é meu, cara, porque você é um cara que eu admiro muito, que eu acompanho há muito tempo já e eu fico muito feliz. É mais um daqueles que a gente vai anotando coisas legais que a gente vai fazendo na vida, assim. Então, muito obrigado, de verdade. Isso, que moral, que moral. Golim, vamos começar falando aqui. Em primeiro lugar, vamos lá, tudo bem, seu canal é um estouro, todo mundo te conhece, mas explica um pouquinho aí como é que a NFL entrou na sua vida. Cara, foi pelo rugby, na verdade, foi um caminho diferente. Porque eu comecei a acompanhar a Copa do Mundo de Rugby, que se eu não me engano foi em 2015, eu não assisto a NFL há tanto tempo assim como a galera às vezes pensa. E aí tava tendo a Copa do Mundo de Rugby, All Blacks, adorei, acabou, beleza. Aí eu tava passando os canais lá, um belo dia eu vi um rugby diferente, com fogos de artifício, com a galera usando a armadura, uns caças passando. Eu falei, cara, isso é alguma coisa diferente. E é loucura, cara, porque foi assim. Eu não entendi nada, como geralmente acontece, principalmente quando você não tem nenhuma relação. Mas aí já veio o porquê que eu fiz o Golim Esporte, porque eu comecei a fazer o conteúdo que eu queria ver, que era ensinando as regras, uma coisa bem didática, tananã, tananã. E aí foi isso, cara. Isso foi crescendo e é bizarro, porque eu penso que uma hora eu vou entrar num platô de gostar de futebol americano, mas não, continua subindo, é bizarro. Isso aí me lembra uma frase do Everaldo Max. Quando eu conheci o Everaldo Max, conversando com ele, e a gente falando umas coisas de futebol americano, mostrei meu braço quebrado, e ele falou a questão seguinte: a cachaça é forte. E é isso mesmo, a cachaça é forte. Você começa, você não para, né? De repente, você tá entrando em drogas mais pesadas, como a gente tava brincando aqui, você começa a fazer um mock draft. De repente você tá fazendo um mock draft com a segunda rodada e daqui a pouco você tá fazendo uns 7 rounds. Isso aí é loucuraça, né? É louco. Não, tem gente que faz fantasy de college, aí o cara já tá num absurdo São alguns graus que a família tem que intervir, porque a coisa vai se apertando demais. Mas vamos começar então nesse assunto aqui. Eu tava na dúvida se eu ia começar falando do draft, mas já que você puxou o college, vamos falar um pouquinho do college football, vamos falar do draft. Tá se aproximando, semana que vem aí teremos os novos calouros chegando, conhecendo os times que irão jogar.
E eu queria te perguntar, em primeiro lugar, qual que é aquele jogador que você olha e fala assim, cara, esse cara aqui eu queria ter no meu time? Cara, eu acho que ano passado, sou Patriots que nem você, claro, né? Apesar de estar com uma roupa do Cairão aqui, ó, por Chicago, Eu mas coloquei em sua homenagem, tá? Sem clubismo. sem clubismo, sem clubismo. Essa camisa é linda, aliás. Ano passado, quando a gente tava numa deprê de quarterbacks e tudo mais, eu te diria um Justin Fields, alguma coisa assim. Hoje eu já tô muito feliz com o nosso QB. Ele já, inclusive, foi para os treinos voluntários que começaram ontem, né? Dia 18. Então, eu tô tranquilo com o quarterback. A questão é que é difícil responder isso porque tem vários prospectos que eu gosto nesse draft. Eu poderia falar os caras mais lá de cima. Eu acho que o Kyle Hamilton é um dos caras que eu mais gosto nessa board. É um jogador que eu sou muito, muito fã. É um cara que, como o próprio PFF falou lá, o Pro Football Focus, é um cara que muda a defesa imediatamente quando você coloca ele lá. Mas eu duvido um pouco que ele vai passar da escolha 5, sei lá. Uhum. Assim como Sauce Gardner. E aí a gente já vai muito para as necessidades do time, né? Os Patriots, linha ofensiva seria ótimo, linha defensiva seria ótimo, cornerback, safety, mas muito mais cornerback seria ótimo, e wide receiver. Então, para ficar até mais divertido, eu vou num wide receiver aqui, que é o meu jogador preferido, que é o que eu adoraria ter nos Patriots, que é o Drake London. Eu gosto muito dos wide receivers desse draft, mas o Drake London é aquele cara que talvez os Patriots tenham deixado passar, pegando N'Keal Harry e não A.J. Brown, e não DK Metcalf e tantos outros. Eu acho que esse cara seria o Drake London. Eu adoraria ter ele lá em Foxborough. Eu sinto de dizer, mas no meu mock ele foi pro Nova York, tá? Ele foi pros Jets. Então, Bem cedo ou na segunda? na segunda dos Jets. Tá. Eu acho que é ali. É bem complicado. Eu duvido que ele chegue lá naquele ponto. E eu tô achando. Eu falei aqui na nossa conversa no WhatsApp. Eu falei, invariavelmente nossa conversa vai entrar no New England Patriots, mas não tem como. Eu tô achando que a chegada do Parker lá já vai garantir. Ele vai de defesa. Wide receiver Também em acho. segunda, terceira rodada. E, bom, para acalmar o torcedor que fica desanimado, que o seu time não vai lá e busca aquele cara que tanto quer. Gente, wide receiver, sabe? Você acha boas peças no segundo round, Devonta Adams, sabe, o Metcalf é segunda rodada, o Cooper Kupp é Especialmente terceira esse ano. rodada. E esse ano tem uma classe muito profunda, né? É muito boa. Você fez um vídeo também, inclusive, falando disso, Fiz. né? Fiz. A gente tá soltando alguns videozinhos de draft lá, já foi dos principais prospectos, wide receivers, e vamos falar dos quarterbacks também, apesar de não ser uma classe tão boa de quarterbacks. E o legal é que você falou, realmente, eu duvido que o meu querido Drake London sobre até a 21, mas jogadores como Nakobe Dean, porque uns linebackers aí muito interessantes eu adoraria ter, ou um Jordan Davis, sabe? Um cara que mandou tão bem no Combine. Esses Andrew Booth, que inclusive foi lá entrevistar os Patriots cornerback. Então esses caras de defesa aí para mim tá tranquilo também. Infelizmente temos bastante necessidade. Eu coloquei o Nakobe Dean para os Patriots. Aí, tá ótimo. Essa foi minha pique. Você citou até a situação de quarterback, né? Eu falei bastante, eu tenho batido bastante nessa tecla, porque há um tempinho a gente ouvia entrevista lá, viu o pessoal conversando, e falou assim: esse draft é fraco de quarterback, é ruim, a gente vai ter poucos. Desde 2015 a gente não tem menos do que 2 quarterbacks, né? Em 2015 foram 2, depois mais do que 2 quarterbacks sempre saindo na primeira rodada. E aí, eu fiz uma previsão, eu coloquei um quarterback saindo. Coloquei o Kenny Pickett saindo para os Panthers e eu acho que depois todo mundo pode se arrumar lá para frente. Boa. Porém, em seguida, você começa a ver entrevistas aqui e conversas e bastidores. Aparentemente, 32 escolhas serão quarterbacks na primeira rodada, segundo o que a gente vê na NFL Network nesse momento, Não tem jeito. nos sites. Vai se agitando. Como é que se explica essa paixão, essa obsessão por quarterbacks, mesmo por alguns times que têm um quarterback por lá, né? É verdade. Cara, tem uma magia no quarterback que é muito grande. Por ser o general do time, por ser o cara que meio que lidera. A gente imagina aquela foto Liga da Justiça ali, o que tá na frente é o quarterback, sabe? Então isso sempre pesa. E a gente teve algumas classes muito interessantes de quarterback nos últimos anos. Ano passado a gente teve 5 quarterbacks saindo nas primeiras 15 escolhas, assim. Então isso faz com que aumente muito. O que faz com que esse ano a gente também fale de 5 dos
principais quarterbacks, mas ele ficou muito abaixo dos quarterbacks do ano passado, por exemplo. Então eu concordo com você. Talvez 2 quarterbacks saindo na primeira rodada, e isso porque tem muitos times com necessidades de quarterback, porque se não fosse o caso, eu vejo, por exemplo, é uma coisa que eu tô falando há um bom tempo e que a chance é pequena, mas eu não duvido que o Malik Willis vá para os Steelers, por exemplo. Sim. É uma coisa que eu tô vendo bastante, os Steelers é um time que já se interessou por ele, se ele não teve entrevista com os Steelers, acho que vai ter essa semana ainda. É um cara que mandou bem no Combine, a gente tem um salto muito grande dele para a NFL, apesar de ser um cara que eu gosto bastante. Eu já vi gente, amigos do On The Clock, colocando Sam Howell como principal quarterback. Aí o Kenny Pickett tem a mãozinha, o pessoal falou que ele tem a mão muito pequena. Então tem um monte de coisas aí que vai ser interessante. Mas eu concordo com você, eu colocaria 1 ou 2 quarterbacks na primeira rodada e tá de bom tamanho. Mesmo para os times que precisam, pega na segunda e vai dar. Até essa situação que eu falei aqui por causa dos Lions, né? O pessoal falou do pegar uma Malik nos Lions. Eu acho que o Malik caindo para Pittsburgh seria muito bom. Eu gostaria de ver ele trabalhando com o Mike Tomlin. Acho que seria o ambiente ideal para ele também, para não acontecer um Justin Fields, né? Que acaba caindo lá no Chicago Bears, todo bagunçado e atrapalha muito o desenvolvimento do jogador, né? E se os Lions na 2 ali não pegarem algum dos tops, assim, um Aiden Hutchinson, um Kayvon Thibodeau, eles são meio malucos de pegar um quarterback. Aí eu acho que é meio um reach muito grande. Estamos com um pensamento bem alinhado nessa linha aqui, tá bem interessante esse papo aqui. Não tô querendo papo de concordar, eu gosto de discordar também, mas tá funcionando certinho. Tá dando certo. A mente tá batendo. Agora eu queria falar com você o seguinte... saiu a notícia um pouquinho antes da gente começar a gravar, a gente tá gravando na segunda-feira à noite, saiu a notícia lá do Ward, né? O Denzel Ward assinando um contrato, ganhando um contrato maravilhoso lá dos Browns, uma extensão contratual, 5 anos, 100 milhões e meio, 100,5 milhões de dólares, 71,25 garantidos, nada mal, não vai ter problema para encher o tanque de gasolina, churrasquinho tá garantido no final da semana, não tem problema nenhum pro Denzel Ward. E eu achei que é um movimento meio natural, né? Afinal, os wide receivers cada vez ganhando mais, e aí sim, eu tenho que marcar um cara que ganha tanto, eu sou tão importante quanto. Dá para dizer que os Jaguars, ao darem um contrato pro Christian Kirk, totalmente absurdo, soltaram ali, abriram a caixa de Pandora. E a situação está indo para um limite que daqui a pouco vai ter uma forma de repensar, né? Inclusive, o Peter King, até anotei aqui, porque o Peter King falou há pouco tempo, que ele acredita que dentro de 5 anos a gente vai ter pelo menos uns 3 quarterbacks ganhando 100 milhões de dólares por ano, e não é absurdo imaginar isso. Não é mesmo, cara. Onde você acha que vai parar essa história dos salários tão absurdos? Cara, eu sinceramente não vejo parada enquanto a NFL tá ganhando cada vez mais dinheiro, os times estão ganhando cada vez mais dinheiro. A gente teve uma redução de teto salarial por causa da pandemia e já voltou a subir. E a tendência é continuar subindo, porque tá ficando um espetáculo. A NFL, ela não se limita aos Estados Unidos, ela busca sair, então ela tá tentando ir para outros mercados, vai ter jogo na Alemanha e tudo mais, a gente reza para ter um jogo no Brasil e tal. Mas conforme mais dinheiro vai circulando, eu não vejo isso abaixando, cara. Então eu acho que a cada ano a gente vai vendo um novo, esse é o maior contrato, o mais bem pago, é o mais bem pago, é o mais bem pago. O quarterback lidera isso daí, de novo, pelas questões que a gente falou, mas é interessante ver esse aumento de salário de posições que a gente não via. E o que você falou, concordo plenamente, o wide receiver de um lado espelha do outro. Então eu acho que a gente também vai ver linebackers recebendo salários cada vez maiores, e assim vai indo. Eu acho que a progressão se mantém, um kicker, um punter, o salário é estupidamente menor, e eu acho que isso continua sendo assim, porque são posições muito mais dispensáveis, na verdade, mas, cara, de verdade eu não vejo muita parada, assim, não vejo muito limite, cara. E é um ponto, né, porque ao mesmo tempo que saiu essa notícia do Ward, também saiu aquela história do Deebo Samuel, o A.J. Brown, o McLaurin, estando falando, não vou treinar, eu quero um contrato novo, eu quero meu dinheiro também, porque esses caras entendem que eles merecem, o Adams está ganhando tanto, o Diggs está ganhando tanto, e eu produzo tanto, ou quanto, ou até um pouco mais em algumas situações, e eu mereço mais, né?
E é justo eles pedirem isso, e a gente tá vendo isso na NFL acontecendo nos últimos anos. A pressão, né? Os jogadores estão fazendo essa pressão aí, quase uma greve. Ó, eu não vou treinar agora porque eu quero um saláriozinho melhor, e na grande parte das vezes funciona. A NFL também não é burra, os times, eu digo, de pagarem mais do que podem. Algumas vezes fazem isso, mas eu acho que esse é um movimento que vai ter cada vez mais. A gente viu o próprio Aaron Rodgers, Russell Wilson, com movimentos assim de eu quero ganhar mais. Russell Wilson acabou saindo, Aaron Rodgers acabou recebendo o salário dele, Patrick Mahomes com um salário absurdo, e aí é uma coisa que eu sempre destaco pra galera que tá começando a ver a NFL. A NFL tem um limite de teto salarial ali, então se você paga muito pra um cara, obrigatoriamente o salário vai diminuir pro resto da galera, não tem jeito. E até agora, esse é outro ponto, né? Em alguns momentos parece que o teto salarial é uma ilusão, né? O salary cap é uma ilusão, porque você pega a equipe dos Browns, eles deram um contrato pro Deshaun Watson daquele, agora dão um contrato desse pro Ward e o resto do time. Então, aparentemente, os times aprenderam a como trabalhar, né? Colocar aqueles void years que enganam tanto. Talvez, até porque muito desse dinheiro garantido mexe de fato no bolso dos proprietários de time, talvez a gente possa pensar dentro de alguns anos uma conversa para mudar um pouquinho essas regras, né? Cara, eu não duvido que isso aconteça. É engraçado, você tava falando, a gente tava falando de assuntos muito nerds de NFL, assim, e aí já vai muito. A gente pega o público normal que tá assistindo de boa, isso já é uma coisa muito mais profunda e é um pouco mais difícil de entender, porque mesmo a gente que tá todo dia nisso, os contratos, beleza, o contrato do Denzel Ward, 70 e poucos milhões garantidos e tudo mais, mas aí tem os bônus, e aí tem os voidable years que você falou, então esse ano, não sei o quê, o Taysom Hill teve muito isso lá com os Saints, e isso faz com que os Rams, por exemplo, formem um time quase galáctico, acabaram de ganhar o Super Bowl e trazendo uma galera, fazendo um time absurdo e ainda assim dentro da regra. Mas até que ponto? A NFL pode ver que isso tá deixando uma disparidade muito grande, porque o objetivo do teto salarial, o objetivo de draft e tudo, é fazer ser mais competitivo. No momento em que um time como os Rams estão indo muito longe, eu não acho que isso é para essa temporada, mas se continuar por um tempo, a NFL vai querer intervir e diminuir ainda mais o teto salarial para times muito bons, aumentar ainda mais para times ruins, porque os Jaguars também estão tostando uma grana nessa off-season. Sim. Mas até que ponto isso se reverte em resultado? Então tudo isso E eu tenho uma teoria até que pode acalmar você, eu não sei como é que você está pensando nos Patriots, olhando os adversários nesse momento. A minha teoria é que é o seguinte, os Patriots estão dando um passo atrás para dar 2 para frente depois, porque é aquela coisa, tem 200 times maravilhosos na AFC neste momento. Né? Nós temos aqui uns 10 times que estão dando all-in. Alguns deles já não vão passar da primeira fase. Né? Já vão ficar pelo caminho lá logo de cara. Concordo. Então vai ter time em crise no ano que vem, tendo que rever, mandando o técnico embora, tentando se livrar de contrato, e aí o ano que vem você pensa em fazer alguma coisa. Investir neste momento talvez seja uma grande besteira. Pensa lá na frente, deixa esses caras se matarem com foice aqui e a gente tenta alguma coisa lá na frente. Concordo total, cara. E quando eu vejo uma decisão da NFL, assim, que eu acho uma baita cagada, a primeira coisa que eu penso eu assisto esse negócio há uns 5, 6, 7 anos. Tem cara aí, Bill Belichick, pelo menos, tá aí há uns 50, 60 anos, de fato, fazendo algo. Ele lá com o pai dele ajudando a treinar algumas vezes, sabe? Então, eu acho que isso foi muito interessante. Ano passado os Patriots gastaram uma grana na free agency e eu acho que foi uma oportunidade legal porque as coisas estavam custando um pouco menos. A gente via contratos ali que parecia uma loucura e que hoje já não são tanto. Pechincha, né? Então isso é quase uma pechincha. Esse ano já pegaram um pouco mais leve e isso que você falou é muito interessante. Eu lembro direto dos Browns ali 2018, a expectativa gigantesca, um time maravilhoso e às vezes não corresponde. Tem um entrosamento, tem técnico que não dá certo. Um monte, quase um terço da NFL mudou de técnico esse ano. Então isso vai ser interessante de ver. Times como, que os Colts foi o primeiro que eu pensei, mas eles já têm as coisas muito fechadinhas. Mas times que a gente tá vendo fazer uma loucura, mas que tem técnico novo. O Broncos, por exemplo, que é um time que eu apoio, que acho que tá voando. Os Dolphins. O Dolphins, né? Exatamente. Os próprios Jets, que apesar de ser um time que todo mundo dá risada, tá melhorando. E a gente fica na dúvida de como é que vai ser. Então eu concordo com você, tem uma peneira aí.
os times vão chegar e não vão mostrar tanto do que a gente esperava. Alguns vão mostrar, mas uma lesão às vezes acaba ferrando, e aí vai afunilando, não tem jeito. Mas a competição para os Patriots tá braba, Rafa, não tem muito jeito não. E lembrando que só um time vai ganhar o Super Bowl, né? No máximo 2 times vão estar felizes por estarem lá no Super Bowl, mas só um sai com o título e o resto tá todo mundo em crise, né? Se fosse no futebol brasileiro, demitir o técnico em seguida. Não interessa, né? Manda embora. E aí você tem alguns caras como o McDaniels lá nos Raiders, que se não der resultado, cara, não sei nem o que vira a carreira dele como o treinador. Total. Seguindo aqui nessa onda dos jogadores insatisfeitos, né? O A.J. Brown tweetou agora há pouco também, como eu disse, gravando no segunda-feira à noite, ele tweetou, falaram que era uma diva, que eu não sou um bom companheiro de time, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí até ouvi uma mensagem do Mike Golick falando o seguinte, né? Cara, essa geração crescida nas redes sociais transforma a off-season em qualquer coisa de espetacular, né? Porque os caras, eles não se contentam em ficarem insatisfeitos, eles têm que falar que eles estão insatisfeitos. E aí a off-season cresce exponencialmente, né? Não, isso é uma coisa da sociedade já, né? A gente quer ter a opinião, quer expor o que a gente tá pensando, independente se alguém perguntou ou não. Quando a gente vai pra isso, pra NFL, em que os caras não são coadjuvantes, eles são protagonistas. O A.J. Brown é um cara que, sem ele no time ali, cai muito de qualidade. Só que ao mesmo tempo não estão falando dele. Então ele quer que falem um pouquinho. Então junta isso, é quase sociologia isso, é muito interessante. E eu acho que a gente vai ver cada vez mais. Essa off-season foi uma fora do padrão, cheia de doideira, e eu acho que isso vai continuar acontecendo, porque uma coisa que a NFL demorou para entender é o quanto a internet mexe nas coisas. Um tweet de um cara, você que é Patriots também acompanhou junto comigo o Matthew Judon lá, fazendo um lobby com os jogadores, sabe? E esse tipo de coisa vai ficar cada vez mais. É claro que tem um tanto de tampering aí, é claro que vira uma piada, mas tudo isso, o A.J. Brown reclamar daqui, o Aaron Rodgers de lá, o Adam Schefter, como no draft passado, falar que ele estava infeliz, tudo isso pesa. O Kyle Murray apagar foto, né? Apagar foto virou relevante. Exatamente. Geralmente isso daí não vira nada. Eu acho que sempre vai ser assim na NFL. Muito barulho para pouca realmente mudança. É raro uma coisa como o Russell Wilson, de realmente sair de um time e ir para outro e as coisas ficarem malucas, sabe? Isso aí eu acho bem fora do comum, realmente. E tá bem agitado. Eu tive um chefe que falava o seguinte: eu nunca vi alguém ganhar um emprego porque fez um tweet sensacional. Mas perder emprego, rapaz, o que eu já vi de gente... Boa, com certeza. É essa linha aqui, né, que a gente pode imaginar. Com certeza. Dessa movimentação toda aí, Deshaun Watson nos Browns, ou você falou do Russell Wilson lá nos Broncos, tem algum time que você olha hoje e fala que esse time mudou de patamar, ou então você vê aqueles mesmos do ano passado como os favoritos, Bengals, Bills, a equipe dos Chiefs, você acha que eles estão dominando ainda, falando da AFC neste momento? Putz, cara, eu acho que esses times que já são muito bons, você falou de Bengals, Chiefs, Bills, eu acho que eles continuam lá na prateleira deles e só se alguém tirar eles que isso vai mudar. Agora, Colts, por exemplo, eu acho que melhorou muito. Pegaram agora o Stephon Gilmore, já tem um time todo bem montado, mas eu não acho que muda de patamar no sentido de que é um time forte. É um time que só não foi para os playoffs por causa daquela derrota bizarra para os Jaguars na última semana. O Matt Ryan chegando ali, para mim, realmente é um passo a mais, mas eu acho que um time que muda de patamar bastante, que é uma coisa assim, essa equipe aqui, ela tinha potencial, mas agora é uma equipe que pode ir muito longe, eu acho que fica com o Denver Broncos, cara, porque é um time que eu já tô falando há alguns anos isso, mas tá sempre a um quarterback, né? Então o Drew Lock foi uma decepção, aí tem problema de lesão, aí o Jerry Jeudy não foi tão bem esse ano e tal, mas parece que agora, e eu posso me arrepender de novo, como eu já fiz nos últimos anos, mas parece que é agora, sabe? Agora vai. Porque agora talvez vá. E eu digo isso porque tem uma profundidade de running back, uma linha ofensiva interessante, o draft aí para fazer coisas interessantes, uma defesa legal. Então, para mim, é o Broncos. É a minha aposta. Raiders pode ser esse time. Os Chargers, talvez eu já tenha eles muito alto nas minhas expectativas, mas talvez realmente tenham subido bastante, ainda mais com o J.C. Jackson. Então, não sei, eu colocaria a minha resposta nos Broncos nesse momento. E na AFC West, que vai ser divertidíssima. E por falar em Broncos, só for lembrar, né, que eles têm que buscar um quarterback mesmo, que eu tava assistindo ontem o Paxton Lynch, e meus parabéns, primeira rodada, pô,
Que quarterback. Paxton Lynch. Que cara sensacional. Na USFL tá sendo divertido só. É, divertido, né? Acho que não, se você não torcer, é divertido. É isso aí. Exatamente. E agora Exatamente. na NFC? A NFC é um pouquinho mais calmo, né? Estão lá com os veteranos, estão lá com o Aaron Rodgers, está lá com o Stafford, com o Tom Brady de volta. Você acha que o Tom Brady larga com a vantagem? Ou então a equipe dos Packers, mesmo com a perda do Davante Adams, ainda é um favorito, digamos assim? Não, cara, eu acho que a gente coloca os Buccaneers, na minha opinião, né? Eu coloco os Buccaneers aí em segundo lugar na NFC, os Packers talvez num terceiro. É porque eu tô curioso com a NFC East aí também esse ano. Eu acho que os Cowboys vão muito bem, eu acho que os Eagles lentamente, bem discretamente estão fazendo um caminho interessante ali. Mas em primeiro lugar para mim ainda são os Rams, realmente, porque é um time que era forte ano passado, venceram, quase que entregaram, mas venceram esse Buccaneers e que chegaram no Super Bowl, cara, com um timaço. E esse ano eu acho que tudo indica uma melhora ainda maior. O que o Cooper Kupp fez ano passado, a galera que começou a assistir ano passado talvez pense que todo ano tem um cara como o Cooper Kupp, o que não acontece, sabe? Essa tríplice coroa aí é muito rara de acontecer em estatísticas, então eu acho que os Rams ainda estão em primeiro lugar. Os Buccaneers, tendo Tom Brady, cara, você sabe disso melhor que eu, você não duvida, simplesmente não duvida, você só deixa acontecer. E ele quase fez de novo uma virada histórica no ano passado. E os Packers, eu acho que vai depender muito do draft, assim, porque é claro que você draftar um wide receiver não substitui o Davante Adams, não interessa quem ele seja, porque o Davante Adams é um dos melhores, mas a perda dele realmente pesa bastante pra mim. Ainda acho que é um baita time, ainda acho que o Aaron Rodgers tem muita lenha, o cara é 2 vezes seguidas MVP, só agora, então eu acho que tá indo muito bem. Mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse time sem o Davante Adams, porque perder um cara desses é uma loucura, assim. Não é qualquer coisa, não. Hoje, se tivesse que fazer uma aposta, esse time vai ganhar o Super Bowl. Em quem que você colocaria um dinheirinho? Puta, cara. E aí, pra mostrar como eu não sou clubista, como já me xingaram muitas vezes, eu acho que o Buffalo Bills, de verdade. Porque esse Bills, ele é muito forte, ele é muito guerreiro, a torcida ajuda muito, mas é um time, cara, um time que vai 4 vezes seguidas pra Super Bowl e perde as 4, tem um débito no destino, sabe? Que tem que recuperar uma hora. Então os Bills fizeram aquele jogo espetacular contra os Chiefs ano passado, ficaram por uma posse na prorrogação, mas é um time que eu vejo chegando lá. E sinceramente, cara, Bills eu acho que é capaz de vencer a primeira prateleira da AFC, mas também a segunda e também as prateleiras da NFC. A gente viu, eu falei que os Rams, na minha opinião, são os melhores da NFC. Sofreram para os Bengals. Os Bengals não perderam por muito, foi por pouco. E é um time jovem, primeira vez chegando com essa galera, tudo Sem mais. linha ofensiva ainda. Sem nada de linha ofensiva, então eu acho que os Bills chegando lá, cara, não tem jeito. É claro que é muito difícil prever na NFL, né? E como eu conversei com o coach Amorim semana passada, inclusive o quadro aqui é maravilhoso, né? Chama Talk Passa. A gente conversou aqui muito bom. no Talk Passa. O pessoal da AFC vai brigar tão pesado que às vezes vai chegar no Super Bowl morto e a NFC tranquilinho aqui, né? Chega lá e leva o título mais uma vez, como aconteceu ano passado, como o ano retrasado também, né? A briga mais intensa. Eu tô achando que os Bills são o time mais forte também. Essa minha previsão, não sei se vão conseguir, porque mentalmente você precisa ser muito forte para chegar mais uma vez naquele lugar, né? Mas os Bills chegaram 4 vezes e se perderam, manter, né? Forte. Exato. E se manter forte é muito subestimado na NFL. Então a gente pensa nos grandes times, pensando que eles vão estar sempre lá, e isso é dificílimo, cara. A gente vê Falcons, Eagles, que estavam em Super Bowl recentemente. Sim. E ladeira abaixo antes de voltar a subir, sabe? Então, isso é realmente complicado. Eu tô estourando o tempo aqui contigo e combinei já, mas é o seguinte, pra gente fechar aqui, perguntinhas rápidas pra você. Melhor jogador que você viu jogar na história, o que você viu jogar? Que eu vi jogar, com certeza, Tom Brady. E melhor mesmo. Eu sei que tem essa disputa melhor, maior, mas pra mim, o que eu vi o Tom Brady fazendo ali, eu nunca vou ver de novo, assim. E vejo ainda, né? Graças a Deus ainda não foi embora. E eu também tenho essa história aqui do melhor e maior, pra mim é uma grande besteira, né? O outro... o Brady é maior, mas o outro é melhor. Melhor no quê? Né? Tirar time? Exato, o maior ganha, exato. Melhor ganha. Melhor no treino? Melhor tirar time é ótimo. Pra mim... Eu poderia falar Peyton Manning, Aaron Rodgers, ou o próprio Mahomes em talento, mas pra mim o que o Brady fez
É o pacote coloquei lá em completo, cima. né? O pacote completo. É o pacote. Ele joga bem e na hora que tem que ganhar, ele vai lá e ganha. É isso. O Exatamente. maior jogo que você vê na sua vida? Olha, essa última temporada teve algumas disputas aí, mas o maior, e aí é tipo great mesmo, é o Super Bowl 51. Não tem jeito, cara. E é de todas as formas. É em emoção, mas também é em placar, mas também improvável, sabe? Até em show do intervalo. Eu lembro de ver a Lady Gaga tristaço, e aí depois as coisas melhorando. É um jogo que eu vi com a família, então tem um lugar especial no meu coração. É tudo, assim. É o maior jogo que eu já vi. Eu nem vi o show, eu tava pé da vida, porcaria nenhuma, eu tava trabalhando, tá, Nossa, eu só tava triste, cara. Golim, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por ter participado aqui, por bater esse papo. Pô, portas abertas. Bom, vou te convidar várias vezes, eu espero que você aceite Por pra gente favor, bater o papo por aqui, favor. porque é sensacional. Te acompanho não só lá no seu canal, como na NFL Brasil também fazendo. Pô, fiquei muito feliz, não consegui acompanhar, mas fiquei muito feliz em vê-lo na Rede TV. Obrigado, irmão. E fico contente mesmo. Quem sabe mais e mais pessoas estão chegando. Inclusive, tem muita gente que fala assim, né? A rivalidade aqui, ali, que o canal esse, canal. Eu falo, não tem essa, cara. Eu produzo um conteúdo que talvez diário, de 20 e poucos minutos. O cara não vai passar o dia inteiro só com 20 minutos de NFL. Então ele assiste no Toque Passa, ele assiste no Golinha Esportes, ele assiste em todo quanto é lugar. E é o que mais importa para o futebol americano crescer cada vez mais no Brasil, né? Exatamente, cara, tem lugar pra todo mundo e não só isso, quanto mais gente, é mais gente trazendo mais gente também, Sim. sabe? Então, eu sempre defendo isso e tem que estar mesmo e eu acho isso sensacional, ainda mais quando o trabalho é tão bem feito quanto você e quanto vocês fazem, cara. Então, de novo, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Quando quiser me chamar, é só chamar e principalmente pra gente falar de Patriots também, porque um clubismozinho sempre vai bem, né? Fazer um especial Patriots aqui, bem clubístico, bem, né? A gente troca tudo aqui e fala só de Patriots. É sempre bom. Golim, muito obrigado mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E a gente volta com mais Talk Passa na próxima semana, mas aqui na semana você vai acompanhando outros vídeos também, falando muito de draft, porque na semana que vem tem o recrutamento. Grande abraço a vocês e até a próxima. Valeu!